A última rodada do Campeonato Brasileiro tem tudo pra ser uma das melhores últimas rodadas que a gente já viu. E isso se deve muito à briga contra o rebaixamento. Que, segundo as anotações, tem aqui: 14º colocado, Atlético Mineiro, que tem 44 pontos. 15º colocado, Fluminense, que tem 43 pontos. 16º colocado, Atlético Paranaense, que tem 42 pontos. E 17º colocado, o único time na zona de rebaixamento que ainda não foi rebaixado, o Red Bull Bragantino, que venceu o Atlético Paranaense com 2 gols do Sacha. Ou seja, essa briga contra o rebaixamento vai ser emocionante. Por quê? Porque o Atlético Mineiro tem 10 vitórias e o Bragantino tem 9. Ou seja, o Atlético Mineiro, finalista da Copa do Brasil e finalista da Libertadores, pode ser rebaixado. Tudo depende de uma combinação de resultados. E o mais interessante é: o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense se enfrentam. Ou seja, basta o Bragantino vencer o Cuiabá, que o Bragantino está salvo do rebaixamento, e ou Atlético Mineiro, Fluminense ou Atlético Paranaense cairão. Isso é algo absurdo. Fluminense, atual campeão da América, finalista da Libertadores 2023. Atlético Mineiro, finalista da Libertadores 2024 e finalista da Copa do Brasil de 2024. E o Atlético Paranaense, finalista da Copa do Brasil de 2022, e o Red Bull Bragantino, finalista da Sul-Americana de 2021. Coisa absurda. É um negócio que o Juventude não tá mais disputando a zona de rebaixamento. Isso é absurdo. O Juventude conseguiu fazer um campeonato melhor que Atlético Mineiro e Fluminense. Isso é algo que o Atlético Mineiro, que é um time que bota dinheiro, que tem grandes estrelas, tem Paulinho Huck, Gustavo Scarpa, Guilherme Arana, é um time repleto de gente com muito calibre, é um time que está no mesmo nível, quase praticamente no mesmo nível que o Red Bull Bragantino, que é um time horrível, que o melhor jogador é o Eduardo Sacha, e que o melhor jogador era o Elinho, quando o Red Bull Bragantino ainda estava na metade da tabela, e o Red Bull Bragantino vendeu ele pro Toluca. Ou seja, a Red Bull, que perdeu o seu melhor jogador no meio do campeonato, pode acabar se salvando. E o Atlético Mineiro, que passou a temporada inteira entre os 10 primeiros, ele passou a temporada só precisando fazer 45 para se salvar. Pode ser que não ter feito 45 realmente tenha ferrado o Galo. E o time que chegou em duas finais, foi vice nas duas, pode acabar sendo rebaixado em casa. É uma combinação que um empate do Fluminense com o Palmeiras, o Fluminense já passa o Atlético Mineiro, se o Atlético Mineiro não ganhar, se o Atlético Mineiro perder para o Atlético Paranaense. Se o Atlético Mineiro perde para o Atlético Paranaense e o Fluminense empata com o Palmeiras, o Atlético e o Red Bull Bragantino vence o já rebaixado Cuiabá, 19º colocado, o Atlético Mineiro pode cair. O Atlético Mineiro pode cair, exatamente. Essa é uma combinação para o Atlético Mineiro cair. E outra combinação é um pouco mais complicada, que é: o Atlético perde para o CAP, o Fluminense vence o Palmeiras, aí já é meio complicado porque o Palmeiras vai estar babando, e o Bragantino venceu o já rebaixado Cuiabá. Ou seja, tudo passa pelo Bragantino vencer o Cuiabá. Se o Bragantino empatar com o Cuiabá, acabou. Uma vitória qualquer resultado que não seja a vitória do Bragantino não salva o Bragantino. Ou seja, é um campeonato absurdo, é o melhor campeonato do mundo, e isso nunca aconteceria na Premier League, isso nunca aconteceria na La Liga. Você nunca vai ver o Sevilla e o Atlético de Madrid brigando na parte de baixo da tabela. Eles podem até passar uma partezinha do campeonato lá em 13º, isso é o máximo. Nenhum time desse calibre cai na Europa. E quando cai é porque o elenco tá muito ruim, tipo o Hamburgo lá em 2018. O Campeonato Brasileiro, ele tem um equilíbrio que demonstra uma coisa absurda. Até a rodada passada, o Criciúma ainda tinha chances. O Criciúma ainda tinha chances de se salvar. A gente podia ter até um resultado bem curioso, que poderia ser Atlético Mineiro e Fluminense sendo rebaixados, dependendo dos desempenhos do Criciúma. Mas o Criciúma foi incompetente, não conseguiu vencer o Flamengo. O Flamengo deu muita chance pro Criciúma, mas eles são muito ruins. E aí, agora, pode acabar sendo que Atlético Paranaense, Fluminense ou Atlético Mineiro caiam. É algo muito incrível. E o Brasil, ele ficaria feliz, porque o Red Bull Bragantino caindo é o time da Red Bull caindo. Muito lindo. Fracassou um projeto da Red Bull aqui no Brasil. O Atlético Paranaense caindo é o Atlético Paranaense, é o Mário de Celso Petralha. Teremos um Mundial em 2024. O Brasil inteiro ficará feliz com isso. O Fluminense caindo é o Fluminense. O Atlético Mineiro, que chegou em 2 finais, caindo, seria algo absurdo. E outra coisa que eu quero falar do Atlético Mineiro é: esse ano,
Esse ano e o ano passado, eles inauguraram a MRV, perderam o primeiro clássico pro Cruzeiro, se eu não me engano, perderam o segundo clássico e, se eu não me engano, empataram o terceiro clássico contra o Cruzeiro na Arena MRV. O primeiro título da Arena MRV foi do Flamengo em cima do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, ele passou 99 minutos da final da Libertadores com um jogador a mais e conseguiu tomar 3 gols e perder de 3-1 pro Botafogo. O Atlético Mineiro, ele passou o campeonato inteiro de sacanagem, só querendo fazer os seus 45 e se salvar do rebaixamento, e focou nas Copas. Perdeu as Copas e pode acabar sendo rebaixado. O Gabriel Milito foi demitido e agora resta saber: o Atlético Mineiro vai se salvar? Eu acho que é muito provável, porque eu acho muito difícil que o Fluminense pontue contra o Palmeiras. Mas vamos dizer que seria, no mínimo, engraçado, pra dizer o mínimo, o Atlético Mineiro caindo com um elenco com Hulk, Paulinho, Guilherme Arana, Gustavo Scarpa, que escolhe qual jogo ele joga. O Scarpa nessa temporada é bem lamentável. Ele tem bons jogos, mas ele tem um desempenho bem ruim. Então, é isso que resta.